Marcos 5, do 22 ao 24, e depois do 35 ao 43. Do 22 ao 24, do 35 ao 43. Nós vamos hoje meditar na palavra de Deus sobre a cura de uma menina, a cura da filha de Jairo. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. E aí a gente vai pular aí a parte, de que Jesus cura uma mulher enferma. E vamos lá para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Jairo era um homem influente, era o chefe da sinagoga. Era um homem de posses, um homem de riquezas. E esse homem se prostrou diante de Jesus pela cura da sua filha, pela cura da sua menina. Uma criança ainda, uma pré-adolescente, com a idade de 12 anos. E aí no meio aqui, nós temos um outro texto, que é a cura de uma mulher enferma, que estava enferma há quantos anos? 12 anos. A filha de Jairo era uma menina de 12 anos e Jairo, um homem influente, chefe da sinagoga, foi até Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus em sinal de humilhação, clamando a ele que curasse a sua filha. E enquanto Jesus ia com Jairo até a sua filha, a multidão o apertava, a multidão cercava ele, e Jairo ia caminhando com Jesus, e naquele momento Jesus queria saber quem havia tocado nele, porque ele sentiu que dele saía poder. E Jesus para entender aquela situação, e apesar que Jesus não estava tentando entender nada, porque Jesus sabia o que tinha acontecido, mas Jesus queria que aquela mulher se identificasse. Jesus queria que aquela mulher falasse, mas ele já sabia o que havia acontecido. E Jairo, naquele momento, eu imagino que Jairo pode ter pensado: mas eu, um homem influente, um homem de posses, estou aqui pedindo a ele para que cure a minha filhinha de 12 anos. E ele está parado, perdendo tempo com uma mulher impura. Porque aquela mulher, ela era considerada impura por conta do seu fluxo de sangue. Uma mulher falida, porque a palavra faz questão de dizer que ela tinha gastado tudo que ela possuía em busca de tratamentos médicos. E Jairo pode ter ficado em algum determinado momento ali sem entender o porquê Jesus estava agindo daquela forma. E aí lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, Isaías 55, 8 e 9 vai dizer assim:
Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque o Senhor é diferente de nós. Porque Jesus não trata, não cura, não liberta ninguém por status social, por quantidade de dinheiro na conta bancária, por cargo religioso, ou por influência, por peso de cargo, de título. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Obrigado. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Jesus não tem filhos preferidos, irmãos. Já falei isso aqui algumas vezes. Pastor Lucinho diz isso. Jesus não tem filhos preferidos. Jesus tem filhos que o preferem. Jesus não realiza milagres pelo nosso título, pelo nosso cargo, pela nossa posição. Jesus cura, transforma e liberta. Quem vai até Ele carecendo da cura e clamando a Ele pela cura. Quem de coração aberto vai até Ele e pede a Ele a cura. Não tente impressionar Jesus. Tem crente hoje tentando impressionar Jesus, queridos. Jesus não vai se impressionar pela nossa boa eloquência, pela nossa boa oratória, pela forma que falamos, pela forma que nos vestimos. Jesus conhece o coração. Muitos crentes hoje não criam expectativas em relação a Jesus por medo da frustração. Muitos crentes hoje não têm criado expectativas em relação a Jesus por medo de frustração, irmãos. Jesus não frustra. Jesus é santo, Jesus é perfeito. Quem frustra sou eu. Eu posso frustrar vocês, porque eu sou uma mulher pecadora. O pastor pode frustrar a igreja, porque ele é um homem pecador. Ele é falho, ele é ser humano, mas Jesus não frustra. Jesus é perfeito, Jesus é santo. Jesus é rei, Jesus é Senhor, Jesus é o médico dos médicos, Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mesmo que você clame a Ele por uma cura e Ele não te cura, isso não significa que Ele está te frustrando, isso significa que esse não é o tempo, essa não é a vontade dEle. Porque a nossa vontade não é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor, ela é sempre, sempre boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é egoísta. Porque nós só buscamos os nossos próprios interesses. Fé não é um sentimento, não é um desejo aleatório. Fé não é pensamento positivo, irmãos. Tem crente vivendo, achando que fé é pensamento positivo. É bom você ter pensamento positivo, é bom você ser uma pessoa positiva. Na verdade, eu acho que todo cristão deveria viver dessa forma. Porque nós já recebemos dele o que havia e o que há de mais valor. Então, nada que Ele nos dê nessa vida é mais ou é maior do que Ele já nos deu, irmãos.
independente das bênçãos que nós iremos receber aqui na terra, independente das curas, dos milagres e das realizações que nós, como seres humanos, desejamos que Ele nos dê aqui na terra, o sacrifício dele na cruz é o bem mais precioso que Ele nos deixou, entendendo nós que não merecíamos. Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé não é pensamento positivo, fé não é desejo aleatório, fé não é um sentimento. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não vemos. Nós esperamos, mesmo não tendo visto. Temos a certeza que pode acontecer, e se Ele nos prometeu, vai acontecer. Porque Ele não é homem para que minta. Ele é Deus, Ele é Senhor. E as nossas frustrações, elas não devem ser agentes de desânimo, mas elas devem ser o treinador para que a nossa fé seja fortalecida. Porque quando nós oramos ao Senhor e pedimos a Ele por algo, irmãos, muitas vezes nós não vamos receber, como eu disse. Nós vamos nos sentir frustrados, porque somos seres humanos pecadores, mesmo entendendo que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Na verdade, nós muitas vezes não entendemos. Nós sabemos porque a palavra de Deus, ela não mente. Então, se está lá na Bíblia que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, eu logo preciso saber que isso é verdade. Mas será que eu entendo que isso é verdade? Porque por vezes nós passamos anos e anos dentro da igreja, lendo a palavra, buscando ao Senhor, e a gente fala que entende, mas a gente não sente ela. É igual algo que a gente fala muito, irmãos, mas viver é tão difícil às vezes. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, fica tranquilo, meu irmão. Deus está no controle. Ele continua sendo Deus, Ele está no controle. E às vezes é fácil falar isso para a Leilane, quando o filho dela está doente. Mas será que quando a Maísa fica doente é fácil? Para mim, entender que Deus está no controle? Romanos 10:17 vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, irmãos. Ouça a palavra, leia a palavra, ore a palavra, cante a palavra, medite na palavra. Busque entender a palavra, peça discernimento ao Espírito Santo de Deus, creia na palavra, vive a palavra, porque é ao ouvir a palavra que minha fé será fortalecida. É ao ouvir a palavra que mesmo quando as minhas orações não forem atendidas, mesmo quando a cura da enfermidade não vier, eu vou entender que ainda assim vale a pena ter fé nele, ainda assim vale a pena segui-lo, pelo que ele já me deu, pelo que ele já fez na minha vida. E aí no versículo 35 e 36 vai dizer assim, enquanto Jesus ainda falava, porque aí nesse meio tempo Jesus parou, por conta de uma mulher enferma, que estava enferma há quantos anos, irmãos? 12 anos, por um fluxo de sangue que não parava. Naquele período, a mulher, quando estava menstruada, ela era considerada impura. Então, essa mulher estava há 12 anos sofrendo de uma enfermidade que a excluía do convívio da sociedade. Essa mulher tinha gastado tudo o que ela tinha com médicos buscando a cura.
Jairo havia ido até Jesus buscando o socorro para sua menina de 12 anos, para sua filhinha. E aí, o que acontece? Quando aquela menina nascia, essa mulher começou a sofrer com essa enfermidade. Essa menina viveu 12 anos bem, saudável. Alegria da casa, alegria da família. Os filhos são herança bendita do Senhor. São a nossa alegria. São aqueles que fazem os nossos olhos brilharem. Por que será que o culto do Desperta Débora sempre traz mulheres à igreja sedentas para orarem pelos seus filhos? Não existe nenhum bem mais precioso na vida de uma mulher do que um filho. Não existe nenhum bem mais precioso na vida de um pai do que um filho. E esse homem foi ali. E aí, quando essa menina completa 12 anos, essa menina cai enferma, e o desespero desse pai, o desespero dessa família. Mas aquela mulher já estava 12 anos sofrendo daquela enfermidade. E Jairo pode ter ficado entristecido, a gente não sabe, a Bíblia não relata, irmãos. Eu estou viajando, porque eu sempre viajo na palavra de Deus. E aí, a gente viajando, a gente pode pensar que Jairo pode ter ficado entristecido, porque o Senhor estava ali. Ele foi desesperado, ele precisava que o Senhor Jesus fosse rápido à casa dele. Ele precisava que Jesus fosse correndo até a casa dele. Mas além da multidão que não deixava Jesus sair do lugar, ainda parou Jesus ali para entender quem tinha tocado nele, para saber como tinha saído o poder dele. Meu Deus, Jairo pode ter pensado, Jesus, pelo amor de Deus, vamos logo, a minha filha está morrendo, você não está entendendo a gravidade. Para que vai ficar perdendo tempo com essa mulher? Já foi. E depois que a mulher falou, Jesus falou lá que a mulher foi curada, ele pode ter pensado, mas ela já foi curada, então tá bom, resolveu o problema dela, agora vamos embora resolver o meu. O tempo de Jesus não é o nosso tempo, irmãos. As prioridades de Jesus não são as nossas prioridades. A forma que Jesus faz não é a nossa forma. As urgências de Jesus não são as nossas urgências. Porque nós somos egoístas, nós achamos que o nosso problema sempre é maior que o problema do outro. Jairo pode ter pensado que o problema da filhinha dele de 12 anos era maior do que dessa mulher, mas essa mulher estava doente há 12 anos. Essa mulher estava enferma, excluída da sociedade, sem convívio com pessoas há 12 anos. As nossas urgências são diferentes das urgências de Jesus. Os nossos problemas não são menores ou maiores do que o problema do nosso irmão. Cada um tem suas dores, cada um tem suas feridas, cada um tem suas mazelas, cada um tem problemas diferentes. Cada um sabe o peso, irmãos, cada um sabe a carga que leva. Então pare de achar que o seu problema é maior do que o problema do irmão. Pare de achar que Jesus deve olhar mais para você do que para o seu irmão. O tempo de Jesus é perfeito. E aí o versículo 35 e 36. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Jesus fala isso para nós nessa manhã, irmãos. Não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Porque nossa fé está tão vulnerável, irmãos. Porque a nossa fé está tão vulnerável a notícias que te assustam tanto. Porque temos dado mais crédito às notícias da mídia do que o que Deus já disse a nosso respeito.
Irmãos, tem crente vivendo uma vida de ansiedade, tem crente vivendo vida de medo, de desespero, de angústia, de pavor, porque tem dado ouvido às notícias, às mídias, aos problemas dessa terra. Tem crente vivendo vida de insegurança, de dor, se martirizando, irmãos. Deus nunca nos prometeu vida de facilidade. A palavra diz que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu sou contigo. Então, os problemas nas nossas vidas, as lutas, as dificuldades, elas já vão vir naturalmente. Mas nós temos enchido os nossos corações de uma ansiedade, de um pavor, de um desespero, de uma angústia, por falta de fé. Por falta de acreditar nele, por falta de meditar na palavra dele, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, logo quando eu medito na palavra de Deus, quando eu oro a palavra de Deus, quando eu busco a palavra de Deus, a minha fé será fortalecida. E eu não mais permitirei que os meus ouvidos sejam tão influenciados pelos barulhos desse mundo. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele é que sabe os pensamentos que tenha a respeito de nós. O medo de se frustrar tem te paralisado. O medo de se frustrar tem roubado de você a certeza de crer nele. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então pare de permitir que as frustrações da vida te paralisem. Pare de permitir que as frustrações da vida te roubem. Roubem de você a oportunidade de crer naquele que tudo pode. Jairo cria que se Jesus tocasse na sua filha, ela seria curada. Mas no caminho, ele encontrou uma mulher que tinha fé muito maior do que a dele. Porque Jairo foi até Jesus pedindo que Jesus fosse à casa dele para tocar na sua filha, para que ela fosse curada. Mas ao caminhar com Jesus, Jairo encontrou uma mulher que tinha uma fé muito maior, porque aquela mulher entendia que se eu apenas tocar na barra das vestes dele, eu serei curada. Queridos, caminhe com Jesus, porque ao caminhar com Jesus, você encontrará pessoas que tenham a fé muito maior do que a sua, e essas pessoas te fortalecerão, te abençoarão. Se alegre, porque tem irmãos mais crentes do que você. Se alegre, porque tem homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Queira estar junto dessas pessoas para que a fé delas te fortaleça. Na caminhada com Jesus, nós vamos encontrar pessoas mais crentes do que nós, queridos, porque nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Você não precisa concorrer com teu irmão, você não precisa fazer uma oração bonita. Você não precisa estar aqui na frente pregando, você não precisa estar aqui na frente cantando, irmãos. É você no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Ninguém precisa saber o que você fala com Ele, ninguém precisa saber da tua intimidade com Ele. Ninguém precisa saber se tu é mais crente do que o irmão, ninguém precisa saber se tu fala bonito. Ninguém precisa saber se o pastor não me chamou para fazer nada na igreja. É você e Ele, é a tua intimidade com Ele, é o teu crescimento na palavra com Ele. Tem crente perdendo tanto tempo dentro da igreja, irmãos.
Tem crente que não se alegra com a cura do outro. Tem crente questionando a Deus porque o outro recebe e eu não recebo. Se alegra porque o irmão recebeu a cura. E busque no Senhor entender porque a tua cura ainda não chegou. Débora se alegra porque a filha do outro se converteu e o teu filho ainda continua na droga. Pede ao Senhor que cura o teu filho como curou o filho da irmã. Mas se alegra com a conquista dele. Se alegra com a conquista dela. O Senhor conhece o nosso coração, irmãos. E quando nós nos alegramos com os nossos irmãos, Ele vai nos recompensar, porque nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Versículo 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus não permitiu que ninguém os acompanhasse, somente Pedro, Tiago e João. Eu ouvi uma pregação esses dias, irmãos, que impactou muito a minha vida. Eu e Márcio fomos num treinamento de líderes cristãos. E o pastor pregou sobre o texto dos 5 pães e 2 peixinhos, né, que fez a multiplicação. E o pastor pregou e teve uma passagem só da pregação que eu vou citar aqui. Ele falou sobre a multidão. A multidão andava, ia seguindo Jesus. Mas dentre a multidão, Jesus tinha os 70. Dentre os 70, Jesus tinha os 12. Dentre os 12, Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Os próximos. Jesus tem filhos preferidos? Não. Jesus tem filhos que o preferem. Tem aqueles que são mais achegados a Jesus, porque querem estar com Jesus. Desejam a Jesus. Querem a presença de Jesus. E tem a multidão. E o pastor falou que sempre vai ter multidão. Sempre vai ter multidão. O que nós precisamos tomar cuidado é para que nós não sejamos a multidão. Porque a multidão, muitas vezes, é só aquela que faz o barulho. É só aquela que atrapalha. É só aquela que nos distrai de estar no centro da vontade de Deus. E tem muitos crentes que eles não querem ser curados. Eles não querem ser tratados, eles não querem ser libertos. Eles querem continuar sendo multidão. E aqui, Jesus não permitiu que a multidão acompanhasse ele. Jesus pediu para que Pedro, Tiago e João, porque nós precisamos entender, irmãos, que existe um tempo para silenciar. Nós temos tomado esse tempo de silêncio nas nossas vidas? Precisamos, em determinados momentos das nossas vidas, nos afastar daquilo que só tumultua, daquilo que só nos atrapalha de se achegar ao Senhor. Será que nós temos permitido que Jesus entre na nossa intimidade, no quarto mais secreto da nossa alma? Então, algo importante para nós meditarmos nessa manhã é que nós precisamos tirar um tempo de silenciar. Todos os dias, queridos, esteja na presença do Senhor, em silêncio, ouvindo a voz dEle. Eu não sei o que orar, eu não sei o que falar, a dor é tanta que eu não sei o que orar ao Senhor. Se ajoelhe, chore diante da presença dEle, fique em silêncio diante dEle, adore a Ele. Se afaste daquilo que só está tumultuando a tua vida. Tem pessoas buscando tumulto, irmãos. Tem pessoas querendo estar na multidão, naquele alvoroço.
Se afaste do que tem tumultuado a tua vida, do que tem atrapalhado você de se achegar a Ele. Pare de andar ansioso, desesperado por resolver problemas que não estão ao seu alcance. Tem problemas, irmãos, que são tão grandes que não vai depender da força do meu braço. É joelho no chão e só Ele pode resolver. Então vai para o joelho. E abre o seu coração, abre a sua alma, abre a sua mente com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. E permita que Jesus entre lá no quartinho mais escuro, mais secreto da sua alma. Dê a Ele esse acesso. Peça a Ele para que entre na tua intimidade, só você e Ele, para que Ele cure as feridas da sua alma. Aquilo que te perturba, aquilo que te adoece. Muitos de nós, irmãos, temos dificuldade de enxergarmos Deus como nosso Pai. Alguns até têm essa dificuldade por conta de relacionamento que teve com o pai terreno. Pais abusadores, pais negligentes, pais que abandonam, pais que não amam, pais que não protegem. E aí muitas dessas pessoas têm uma dificuldade de enxergar Deus como Pai. Prefere se relacionar com Ele como Deus Todo-Poderoso, Santo, Rei do Universo, está lá no trono e eu estou aqui embaixo, quem sou eu diante dEle? Ele é esse Deus, Ele é Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele tem o controle de tudo na palma da sua mão, Ele é tão grande, tão temível, tão santo, tão eterno, que nós não conseguimos mensurar a sua grandeza, porque somos seres humanos pecadores limitados. Mas Ele é o nosso Pai. O paizinho. Aquele paizinho que a gente não tem vergonha de pedir nada. A criança, quando ela vê o pai, ela vê o quê? Aquele que pode tudo, aquele que tem dinheiro para comprar tudo. Não é assim que o filho vê o pai? A Maísa vê assim. Ela acha que a gente tem dinheiro para comprar tudo, que a gente é rico. O filho vê o pai e a mãe assim, gente. A gente tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro, compra no cartão. Parcela no cartão. E aí tem crente dizendo, eu não tenho coragem de pedir isso para Deus, não. Deus é tão ocupado com tantas coisas mais importantes. Ele é o teu pai. Então peça a Ele. Peça tudo a Ele. Entrega tudo para Ele. Fala tudo com Ele. Porque Ele é Pai. Jesus nos ensinou lá para fazer a oração, como Ele ensinou? Pai nosso, Pai. Pai, Ele é Pai, é um papai. É aquele que ama, que cuida, que protege, que segura no colo, que segura pela mão quando é necessário. Que faz carinho na cabeça. É aquele que corrige, disciplina no momento que nós precisamos ser disciplinados. É aquele que diz não porque sabe o que é melhor para nós. Ele é Pai. Então comece a enxergá-lo como esse Pai. Porque quando nós enxergamos Ele como Pai, quando nós passamos a não ter mais esse problema com a paternidade de Deus em relação a nós, irmãos, nós vamos ter um relacionamento completamente diferente com Ele. O acesso a Ele, pela nossa parte, será diferente. A minha fé não dá para Jesus o poder de fazer nada. Ele não depende da minha fé para fazer nada. Tem gente achando que não está recebendo a bênção porque a fé está fraca demais.
Nós precisamos ser fortalecidos através da palavra do Senhor, para que a nossa fé cresça. Mas Deus não depende da minha fé para fazer nada não, irmãos. Deus não depende da nossa fé para fazer nada não. Você tendo fé ou não, se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para Ele. Mas quando nós cremos que Ele pode fazer, quando nós pedimos com fé e declaramos e dizemos diante da presença dEle: Senhor, vem ao meu favor, Senhor, tem misericórdia de mim, inclina os teus ouvidos à minha oração, porque é isso que a palavra dEle diz. Senhor, eu quero crer em Ti. Se você está tendo dificuldade de crer, irmãos, ore a Ele. Senhor, eu tenho dificuldade, faz eu crer, faça-me crer. E quando nossa fé é fortalecida nele, ela não é para mudar quem Deus é, porque Deus é imutável, mas ela me muda. Ela me muda. Conforme a gente vai crescendo, irmãos, em intimidade com Ele, conforme nós vamos conhecendo Ele, nós vamos entrando na intimidade com Ele, nós vamos mergulhando nas águas do Espírito Santo de Deus. Nós não permitimos mais que os barulhos externos nos atrapalhem de chegar a Ele. Nós não permitimos mais que os rumores, os burburinhos, a falta de fé das pessoas, o medo de ter as nossas expectativas frustradas, não mais nos atrapalharão de buscar a cura nele. E aí o versículo 41 e 42 vai dizer: tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é aquele que cura o enfermo, Ele é aquele que ressuscita o morto, Ele é aquele que faz sinais e maravilhas, independente da opinião de homens. No versículo 40 diz: e riam-se dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e levou consigo o pai, a mãe e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando ela pela mão, disse: menina, levante-se. Jesus pode todas as coisas, irmãos. Ele pode curar aquele nosso filho enfermo, física e espiritualmente. Ele pode ressuscitar aquele filho que hoje está morto espiritualmente. Ele pode gerar em você expectativas onde só há frustração na tua vida. Ele tira o medo e a insegurança. Como ele disse para Jairo, quando chegaram para Jairo e disseram para ele: a sua filha já morreu, para de incomodar o mestre. Jesus disse o que para Jairo? Apenas creia. Se alguém chegou para você, irmão, e disse para você: o seu filho não tem mais jeito, a sua filha não tem mais jeito, Jesus diz para você nessa manhã: apenas creia. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Se você chegou aqui nessa manhã desesperançoso, se você chegou aqui nessa manhã entristecido, se você por algum motivo teve a sua fé abalada no meio da sua caminhada, entenda, quando nós estamos com Jesus, quando nós caminhamos com Jesus, nós vamos na caminhada com Ele, podemos ver
milagres e maravilhas que só Ele pode fazer. Nós vamos poder contemplar homens e mulheres que têm a fé muito maior do que a nossa, e nós seremos fortalecidos pela fé desses irmãos. Quando nós andamos com Jesus, quando nós crescemos em intimidade com Jesus, nós vamos ter o privilégio de estar no quarto com a menina, assim como Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de entrar com Jesus no quarto. A multidão ficou do lado de fora, a multidão ria de Jesus, a multidão achava impossível Jesus ressuscitar essa menina, mas Pedro, Tiago e João, por serem próximos de Jesus, por terem intimidade com Jesus, eles puderam contemplar Jesus ressuscitando essa menina. Que nessa manhã, irmãos, o desejo do nosso coração seja o desejo de sermos esses que estão perto de Jesus, que não se deixam abalar pelos rumores e pelos risos e pelos deboches da multidão. Que nós sejamos aqueles que geram expectativas no Senhor, porque Ele é Deus, Ele não pode frustrar expectativas, Ele não é um homem para que minta, Ele continua sendo o Senhor Jesus, o nosso Pai, o nosso Salvador, o amado da nossa alma. Louvemos ao Senhor nesse momento. E você que é filho e filha do Senhor e quer colocar diante do Senhor Jesus nessa manhã a sua vida, você que sente que precisa ter a sua fé fortalecida nele, que quer mais dele, que deseja mais a ele, se coloque aqui diante do altar do Senhor, que estaremos orando por você. Nesse momento nós vamos também estar levantando um clamor pelos nossos jovens, crianças e adolescentes. Então eu peço a eles também que fiquem aqui na frente, diante do altar do Senhor. E todos nós aqui juntos, irmãos, todos juntos, porque não há poder em oração de ninguém, irmãos. Ninguém aqui pode orar e fazer nada, porque o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. É ele quem faz, é ele quem traz livramento. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, ele reina para sempre. Então todos nós estaremos orando, clamando ao Senhor nessa manhã, pelos nossos filhos biológicos, espirituais. Vamos orar uns pelos outros. Abraça aí o irmão que está do teu lado. Ore por ele, clame ao Senhor pela vida dele. Peça ao Senhor que nessa manhã derrame sobre nós um batismo de fogo, uma fé inabalável. Que o Senhor gere em nós um desejo pela presença dele, de uma maneira tão impactante, tão poderosa, onde nós seremos aperfeiçoados, seremos quebrados, seremos limpos, restaurados, transformados, libertos, irmãos, para a glória do Senhor, porque o nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus santo, é um Deus grande, é um Deus de amor. Porque Jesus está aqui, Ele pode curar todas as nossas enfermidades. Jesus está aqui, irmãos, Ele está aqui nessa manhã. A presença dEle é notável nesse lugar. Ah, Jesus, louvado seja o Teu nome. A glória é Tua, o poder é Teu. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, nos move, Senhor. Fortalece a nossa fé em Ti, Pai. Queremos ser homens e mulheres cheios do poder do Teu Espírito Santo. Ah, Jesus, oremos, irmãos, oremos. Clamemos ao Senhor, queridos. Clamemos ao Senhor nessa manhã, para que o Senhor venha sobre nós, para que o Senhor nos mude, para que o Senhor traga libertação sobre as nossas vidas, para que Ele nos faça entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que a glória é dEle, o poder é dEle, independente de posição social, independente de cargo religioso, nós dependemos do toque dEle. Paizinho Santo, bendito e amado,
Louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti pelos séculos dos séculos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Salvador, Tu és o amado da nossa alma. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, nessa manhã. Nos impacta com a Tua presença poderosa. Reveste-nos com o Teu poder. Senhor, fortalece a nossa fé em Ti. Nos faça cada dia mais crermos em Ti, porque Teu é o poder, Tua é a glória para sempre, Senhor. Não há nada impossível para Ti. Tudo Tu podes, Senhor. E nós queremos ser esses que creem. Nós queremos ser esses, ó Pai, que não tem medo de ter as expectativas frustradas, porque sabemos que em Ti nós podemos lançar todas as nossas expectativas, porque Tu não podes ser frustrado. Os Teus planos não podem ser frustrados. Abençoa as nossas vidas. Cura as nossas feridas. Entra no mais profundo da nossa alma, Senhor. Tira toda a inquietação. Tira toda a ansiedade. Tira toda a insegurança e todo o medo. Lançamos sobre Ti nessa manhã, Senhor, todas as nossas inquietações, todas as nossas frustrações. Nós lançamos diante dos Teus pés para sermos curados nessa manhã, Senhor. Cura-nos, Jesus. Cura-nos, Senhor. Abençoa os nossos filhos. Senhor, impacta essa geração. Consagra essa geração. Santifica essa geração. Trata essa geração. Não permita que sejam como nós, tão preocupados com as coisas desse mundo, mas que seja uma geração que deseja o céu, que seja uma geração que deseja a Tua presença, que seja uma geração de fé, de homens e mulheres cheios do poder do Teu Espírito Santo. Pai, alcança os nossos filhos perdidos. Traz de volta os nossos filhos perdidos. Senhor, trata a vida dos nossos filhos. Converte os nossos filhos. O que para nós parece impossível, para Ti é possível. Então nessa manhã, Espírito Santo de Deus, vai alcançando esses filhos perdidos. Vai trazendo de volta para a Tua presença. Vai gerando neles fome e sede por Ti. Gera neles fome e sede por Ti. Senhor, em nome de Jesus, converte os nossos filhos, os que estão dentro e fora da igreja. Converte eles, santifica eles, consagra eles, enche eles do Teu Espírito Santo, para que sejam homens e mulheres de fé, homens e mulheres cheios da Tua presença, homens e mulheres que caminham contigo, homens e mulheres que se alegram com a bênção do irmão, homens e mulheres que não têm concorrência entre eles, que não tem divisão entre eles, mas que se amam e que entendem que o poder é Teu, que a glória é Tua, que a majestade é Tua e que são totalmente dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.